Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estou muito feliz de ter sido convidado mais uma vez pelo Gresg para realizar um estudo, e agora sobre Paulo de Tarso, este espírito ímpar da história mundial, que nós devemos a ele toda a progressão do cristianismo naqueles idos do século I da nossa era. Não fosse Paulo de Tarso, e com certeza nós teríamos muitos problemas hoje com o cristianismo. Pode ser que o cristianismo nem chegasse até nós, pode ser que nós tivéssemos muitas dificuldades no entendimento do Evangelho de Jesus. Quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós lemos o que foi escrito sobre ele, principalmente o que Emmanuel escreveu sobre ele no livro Paulo e Estevão, nós ficamos impressionados. Tamanha é a sua possibilidade de realização. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, façamos destes encontros algo que nos substancie o espírito para as nossas realizações que precisamos fazer enquanto encarnados, enquanto mesmo espíritos imortais que todos somos. Nós teremos 5 encontros. Este primeiro, que vamos estudar um pouco sobre as ideias de Paulo, depois teremos um sobre a conversão de Paulo, depois um outro sobre o homem, Paulo de Tarso, e, para finalizar, as cartas de Paulo. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Gresg, de agradecer a vocês que estão conosco e buscarmos juntos estes estudos magníficos que Paulo de Tarso nos deixou. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje pedindo a ele, o próprio Paulo, que nos mantenha firmes, que nos mantenha coesos em todos esses estudos. Esses estudos serão mensais, às sextas-feiras, uma vez por mês, numa sexta-feira, e estamos sempre abertos às discussões, às colocações que vocês desejarem. É só mandar para a gente, que, na medida possível, nós podemos respondê-los, né? Então, nós vamos utilizar essa nossa possibilidade dos slides, né? Isso é muito importante para nós. Aqui nós temos, né, Paulo de Tarso, o Cavaleiro do Cristo. Por que nós colocamos esse nome? Porque foi através de um cavalo, ou em cima de um cavalo, que ele se converteu, que buscou o seu encontro natural com a sua identidade cristã, que vai, lá na frente, caracterizá-lo. Então, neste estudo, que é o primeiro estudo, nós vamos trabalhar as correntes ideológicas e religiosas de Saulo de Tarso. Esperamos passar para vocês um pouco daquilo que nós conseguimos entender a partir dos estudos que fizemos ao longo de muitos anos. Já fomos autor e diretor, produtor de um espetáculo de teatro chamado com esse nome, Paulo de Tarso, o Cavaleiro do Cristo. Então, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Jesus anunciou o reino de Deus. Concordam? Uma das tarefas do mestre aqui conosco foi de anunciar o reino de Deus e mais, que ele está próximo. E já naquela época ele dizia que está próximo. Imagina agora. E o Paulo anunciou a missão de Jesus. Eu digo para vocês que se vocês realmente desejarem ser cristãos na sua essência, Paulo de Tarso é o grande exemplo a ser seguido. Então, Jesus é o guia e modelo da humanidade. Paulo é o guia e modelo do cristão. Fica para você essa reflexão, porque ao longo desses estudos, nós vamos tentar provar isso que estamos dizendo, não é? Bom, Paulo de Tarso nasceu mais ou menos no ano 2 da nossa era. Ou seja, ele é mais novo que Jesus, né? Então, ele nasceu
por volta, né, desse ano 2 da nossa era. Olha, desculpe, antes de Cristo. Então, antes de Jesus. Ele nasceu antes de Jesus, no ano 2. E ele desencarna em torno do ano 65 depois de Cristo. Ou seja, ele viveu em torno de 67 anos. Né? Ele desencarna aí, na Via Ápia, lá em Roma. Nós vamos estudar mais na frente que ele foi decapitado nessa Via Ápia, um bom local aí. E essa cidade de cima, a cidade de Tarso, onde ele viveu, onde ele nasceu, era apesar de estar na Anatólia, né, que era uma região longe de Roma, mas as pessoas que nasciam em Tarso tinham a cidadania romana, porque Tarso, na expansão do Império Romano, foi uma cidade estratégica, né? Então, foi uma cidade em que as pessoas que ali residiam tinham a cidadania romana. E naquela época do Império Romano, você não sendo de Roma e ter a cidadania de Roma, podia ajudar muito, em muitas situações, porque você era considerado um patrício, você era considerado um romano também, muito embora não tenha nascido em Roma. Né? Bom, uma tentativa agora de descrever os padrões e a visão do mundo, a teologia de Paulo. Uma tentativa de descrever os padrões, a visão do mundo e da teologia de Paulo. Como ele viu o mundo, como era a sua teologia. Essa é uma tentativa que vamos realizar agora. Vamos lá. Segundo o N.T. Wright, que foi um grande pesquisador da vida de Paulo, né? Ele foi um pastor, parece-me que da Escócia, ele já desencarnou, e ele fez um livro extraordinário sobre Paulo de Tarso, né? E nós tiramos muitas coisas para esse estudo. Já tínhamos estudado esse livro do Dr. Wright, e agora vamos utilizá-los aqui também. Então, olha o que ele diz. Descrever o que ele disse a respeito de Deus e do mundo, sobre o mal e a solução do mal, sobre o que se entende sobre o ser, sobre o homem, e como podemos nos tornar mais plenamente ou verdadeiramente humanos, é perceber como os desafios históricos específicos dele arrancaram expressões variadas dessa teologia, mas, ao mesmo tempo, interligadas. Quando a gente lê um texto de um grande pesquisador, de um desses teólogos, né, que buscam a fundo estudar a história, estudar o contexto da teologia, nós percebemos o quanto do respeito dele a Paulo de Tarso. Porque ele diz que o Paulo de Tarso, né, tentava trazer para nós soluções do mal, essa conexão nossa conosco mesmo, né? E perceber, né, os desafios históricos dessa teologia, porque tudo isso está interligado. Este homem que viveu no século de Paulo, que viveu nos 2, 3 séculos antes de Paulo, e que vive na atualidade, está interligado pelo processo histórico, pelo processo de crescimento espiritual. Então, podemos nós não termos vividos no século de Paulo. Pode ser que não, mas estamos interligados pelo fator histórico e principalmente pelo fator teológico da doutrina de Paulo de Tarso. Então, quem estuda Paulo de Tarso percebe essa conexão. E nós vamos ver isso mais à frente. Ao estudar Paulo de Tarso, é você se sentir conectado com uma estrutura em torno do Evangelho de Jesus. Foi o que Paulo fez. Ele foi extremamente fiel ao Evangelho do Mestre. Então, ele tentou interconectar, interligar todas as pessoas em torno do Evangelho, independentemente, né, se você entendesse de Deus, do mundo, da solução do mal, enfim, ele estava querendo trazer para nós a nossa plenitude enquanto humanos.
Isso é muito importante nos estudos de Paulo de Tarso. São detalhes na vida de Paulo, na obra de Paulo, que nós, às vezes, deixamos passar por despercebido. A gente não percebe a importância desses detalhes, dessas sutilezas do trabalho de Paulo. Bom, Paulo viveu em 3 mundos. Nós vamos tentar entender que 3 mundos são esses. E, a partir de agora, nós vamos chamá-lo de Saulo, porque nesse nosso primeiro estudo, nós vamos tratar de Saulo, que nasceu em Tarso. Paulo veio depois, numa transformação dele mesmo. Mas antes, o nome dele era Saulo, nascido em Tarso. Bom, o primeiro mundo que o Saulo viveu foi o mundo judaico, o judaísmo. Então, ele significava, né, fazer parte do povo de Deus, ser fiel à Torá, manter a identidade judaica em face do mundo pagão que invadia de todos os lados. E, acima de tudo, esperar a vinda do reino de Deus prometido pelos profetas. Vocês sabem que Saulo era filho de judeus. Seu pai Isaac e a senhora mãe dele, que era judia, então eles eram de nacionalidade ou da família judaica. Eles moravam em Tarso, mas era próximo da Palestina. Então, eles foram para Tarso por alguma razão, e provavelmente para Paulo também estudar, porque Tarso tinha uma das universidades daquela época. Então, embora ele morasse numa cidade dita, né, romana, mas a família dele era judaica. Então, ele trazia na essência essa história de fazer parte do povo de Deus. E isso é muito sério para a gente entender. Nós não temos ideia, meus amigos, minhas amigas, do contexto psicológico de um judeu que acredita seriamente que ele faz parte do povo de Deus. Só ele faz parte. E ele tem que ser fiel à Torá. Vocês olham que hoje, até hoje, os estudantes para o rabinato, eles se curvam permanentemente sobre a Torá. Porque dizendo assim, eu respeito você. Então, a Torá, para eles, é uma excelência de vida e de informações. Como vocês sabem, a Torá é dividida em 5 livros. A Gênese, ou Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodo. Então, são esses os livros da Torá, que, na verdade, eles vão contar como é que foi o êxodo do povo hebreu da escravidão do Egito, como é que foi a formação do mundo, como é que nós devemos lidar uns com os outros, as leis que nós recebemos lá no Monte Sinai, os estudiosos dessas leis que se tornaram, né, da tribo de Levi, que criavam os sacerdotes, e toda aquela questão da numeração, quantos vão para a tribo tal, para a tribo outra. Quando eles estavam lá no deserto, eles dividiram, né, o grupo em 12 tribos, né, são 10 tribos, com o nome dos filhos de Jacó, né, e 2 tribos com o nome dos filhos de José. Então, eles dividiram aqueles povos ali, para quando eles fossem entrar na terra da promissão, como eles diziam, cada um já estava com o seu lugar definido, desde o norte da Galileia até o sul, na Judéia. Nós sabemos que o sul era muito mais privilegiado, talvez pela facilidade ali de entrar no Mediterrâneo, de comunicação com os povos orientais, inclusive do Egito. E lá em cima, no norte, esses grandes centros, essas grandes rotas comerciais eram mais difíceis. Tínhamos o porto, né, Cesareia de Filipe, mas ele não tinha esse acesso, porque ele já pegava o Mediterrâneo, mais no norte do Mediterrâneo, enquanto que no sul já pegava mais no sul do Mediterrâneo, que dava acesso ao Egito, ao Oriente, enfim, as grandes rotas comerciais da época. Então, provavelmente por isso, a Judéia ficou muito importante no meio daquelas 3 significados, né, que tinha ali da divisão da Palestina: Galileia, Samaria e Judéia.
Depois temos Tracolídides, temos Pérea, né? Mas já eram regiões mais afastadas e não tanto interessantes, dizemos assim, no campo do comércio, da troca das especiarias. Então, não tinham tanto essa possibilidade. E esse povo, ele se estabelece lá e tinha essa certeza de que eles eram o povo escolhido de Deus e que teriam que ser fiel ou fiéis à Torá, porque ela mantinha a identidade judaica perante a face pagã do mundo. Porque quem não era judeu era pagão, era aquele que adorava vários deuses, isso é o paganismo, aqueles que adoravam vários deuses, e eles não, eles eram adoradores de um Deus único, por isso o reino de Deus era deles, prometido também pelos profetas. Então, Saulo vivia um mundo teológico da busca do ser a Deus, para uma interação que de fato fizesse o homem ressurgir de si mesmo, encontrando a divindade em si. Nós sabemos que os hebreus é uma facção dos exilados de Capela. Aquela facção que provavelmente prometeu ao mundo espiritual que faria acontecer aqui no plano físico a ideia do Deus único. E isso eles fizeram. Foram muito fiéis a essa noção do Deus único, como são até hoje. Então, por isso que Jesus nasceu ali. Porque ali já tinha formatada a ideia de um Deus único. Jesus podia ter buscado o Egito, né? O Egito tão cientificamente avançado, com tantas coisas extraordinárias já realizadas. Por que Jesus não escolhe o Egito? Por que Jesus não escolhe a Grécia com os grandes filósofos? Por que ele não escolhe a Pérea, desculpe, a Pérsia, que tinha escolas avançadas? Por que ele não escolhe isso? Ele escolhe exatamente aquele mundo, aquele povo que desenvolveu a ideia do Deus único, porque ali era mais prático para ele falar de Deus, sobre Deus, dentro dessa conotação do Pai Criador e único. O segundo mundo de Saulo é o mundo do helenismo. O que vem a ser o helenismo? O helenismo vem dos gregos, né? À época de Saulo, o grego tinha se tornado não só a segunda língua dos povos, mas também, em muitas regiões, a estrutura de pensamento de todo mundo. Eu vou considerar que nós estamos falando da Grécia mais ou menos de 800, 900, até 1000 anos antes de Jesus. Porque antes disso, eram povos muito brigões, como os dóricos, os jônios, eles adoravam uma briguinha, né? Mas quando chegou lá por volta de 900, por aí começaram a nascer pessoas ali diferenciadas, como Homero, Isidro, e começaram a escrever coisas diferentes, como a Ilíada, né, a Odisseia, começaram a fazer esses textos e começaram a trabalhar muito essa ideia dos deuses, dizendo que eles vinham do Olimpo. O Olimpo é uma região norte da Grécia, na Tessalônica, que até Paulo esteve lá, na Tessalônica. Então, ali os deuses ficavam naquele Monte Olimpo e cuidando dos povos. De alguma maneira, eles estavam iniciando as pessoas nos estudos que hoje nós fazemos dos mentores espirituais. Então, esses deuses nada mais eram do que os mentores espirituais que trabalhavam em nome de Jesus para conseguir com que o homem pudesse realizar o seu grande feito, que é da sua extensão espiritual, da sua evolução. Então, as pessoas na época falavam a língua helena, o grego, como uma segunda língua. Porque ali na Grécia, aquele período mágico, né, de mais ou menos 1000 a 1000 antes de Cristo, uns 300 depois de Cristo, olha, veio uma turma muito séria de filósofos. Há inclusive, uma história que diz que nasciam em torno de 150 filósofos por ano na Grécia.
Ou seja, pessoas que sabiam, que buscavam, que queriam entender a natureza, entender o homem, então renasciam ali para fazer isso acontecer. E tivemos grandes filósofos muito conhecidos, como Tales de Mileto, como Anaxágoras, Anaximenes, como Leucipo, Demócrito, Pitágoras, que foram grandes nomes da filosofia grega. Então, um grupo desses filósofos estudavam a natureza, os 4 elementos da natureza, o átomo, como é que funcionava, né? A Terra, como é que ela girava, ela era redonda, ela não era, como é que é isso? Então, eles estudavam a natureza. E o outro grupo, a partir de Sócrates, aí você tem 3 grandes nomes a partir de Sócrates, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive, podemos definir aqui que Platão era discípulo de Sócrates e Aristóteles discípulo de Platão. Então, esses 3 começaram a trabalhar mais o homem, essa condição humana. E foi Sócrates que nos iniciou no estudo da razão, da busca da razão, da racionalidade. Isso foi muito interessante, porque nos colocou frente a frente conosco mesmos. E aí ele dizia assim: vamos deixar os deuses para lá e vamos estudar agora quem somos. Então, o que você é, como que você existe, o que você acredita, o que você entende disso, daquilo. Então, essa maiêutica socrática acaba por se tornar um grande patrimônio da humanidade, porque insere o homem naquele contexto de se autoencontrar, de se autopromover. Então, esse trabalho feito lá na Grécia. E por isso mesmo, essa língua grega ela é disseminada, muito pelo exército também de Alexandre, que fez toda essa projeção do helenismo. Né? Muito bem. Saulo desenvolveu aí a forma de interagir com as pessoas em discursos de rua próprios do grego. Imagina, Saulo, futuramente, ele vai fazer muito discurso de rua. Os gregos, os seus maiores discursos eram na rua, na Ágora de Atenas. Eles tinham a Areópago, que era um local também de discursos, um local de se punir, ou condenar, ou salvar pessoas que eram levadas ali por causa de delitos. Né? Então, tinha o Areópago, hoje ele tem, né, as ruínas do Areópago, mas o grego mesmo, ele gostava de polemizar mesmo, era na Ágora de Atenas, os sofistas, né, que gostavam de usar das retóricas impossíveis de serem controladas, porque eles eram muito bons naquilo que faziam. Né? E Sócrates também fazia muito discurso na rua, Platão, Aristóteles. Então, Paulo ou Saulo adquire esse status, né, de discursar na rua a partir dessa cultura grega. Então, impregnou-se igualmente da cultura grega em sua síntese de sabedoria. Então, ele sabia da cultura grega, sabia do judaísmo, ele foi muito preparado. Isso, minha gente, ele era menino, 14 anos, 15, não era nada de um ser adulto, porque quando ele se tornou adulto, ele já foi fazer o trabalho dele. Então, essas escolas pegava as crianças mesmo, a trabalhar os meninos, né? Para esse grande cometimento, né? Que era de se representar no mundo. E o terceiro mundo de Saulo, né? É o mundo romano. E aí, por quê? Porque Saulo era cidadão romano. Porque nascera na cidade de Tarso, como já falamos, província romana. Então, Saulo vivia, trabalhava, pensava e escrevia em um mundo complexo e multiplamente integrado. Então, ele entendia, né, da vida judaica, entendia do helenismo, do grego, e entendia dos romanos. Então, esse espírito foi sendo moldado, foi sendo preparado desde menino. Saulo desenvolveu aí a expansão territorial da sua mente, copiando a expansão territorial que os romanos fizeram. Sair do comum e ir em busca de outros avanços contribuiu para a sua autoformatação a fim de executar a tarefa cristã a qual se propôs. Tem pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, de viajar,
porque a mente está fixa ou presa no seu local de nascimento, nos seus pequenos movimentos durante a vida. Então, o Império Romano era um império de expansão territorial. Houve um momento que praticamente o mundo era quase todo romano, pelas expansões dos romanos. E quando Saulo toma parte disso, de alguma maneira, pois por morar numa cidade, numa província romana, ele também começa a expandir nele essa questão do avanço territorial, que ele vai utilizar isso depois. Ele vai abrir a mente dele para uma mente universal. Bom, continuando, né? Vamos falar de pessoas, as pessoas mais marcantes na vida de Saulo. Gesiel e Abigail. Quem eram essas pessoas? Alguns já sabem. Vamos tentar aqui colocá-los mais em evidência, né? Então, eles eram irmãos e moravam na cidade de Corinto. Corinto nós vamos mostrar daqui a pouco no mapa. Posso até mostrar de uma vez? Olha, Corinto é aqui essa região, né, que chamava de Acaia. Tá vendo? Parece uma mão. Então, Corinto era nisso aqui. Aqui era o Mar Egeu e aqui era o Mediterrâneo. Você observa que ele tinha porto, tanto para o Mar Egeu quanto para o Mediterrâneo. Então, era uma cidade multifacetária. Tinha muita gente que chegava a Corinto, saía de Corinto, trazia informações novas e trazia muitas coisas negativas também. Então, nessa cidade aqui, moraram Gesiel e Abigail. Eles eram irmãos, né? Quando o pai foi morto pelos romanos de forma arbitrária. Aí, se você quiser saber um pouco mais detalhado sobre isso, eu te aconselho a ler o primeiro capítulo do livro Paulo e Estevão, que Emmanuel vai detalhar como é que foi isso. A mãe de muitos havia deixado, também rumando para os planos espirituais, havia desencarnado. Gesiel, depois que o pai foi morto, então ficaram Gesiel e Abigail, dois jovens. A Abigail devia ter uns 15 anos por aí, e Gesiel um pouquinho mais do que ela, né? Só que Gesiel, desde cedo, tanto ele quanto Abigail, eles tinham estudado a Torá, eles eram extremamente ligados a essa ideia que o Messias viria para salvar. Então, eles esperavam esse grande Messias. Tanto Gesiel quanto Abigail, muito embora morasse aqui na Grécia, né? Você vê que para cá, muito para cá, depois do Mediterrâneo todo, que nós vamos encontrar a Palestina. Mas não importa, eles traziam aquilo na alma. Então, Gesiel, ele buscava esse encontro com o grande Messias, ele esperava ardorosamente pelo Messias, assim como Abigail. Então, Gesiel foi mandado para as galeras, ou seja, depois que o pai foi morto, eles pegaram o Gesiel e falaram: você vai lá para as galeras. Você sabe que quando ia para as galeras, ia para a morte, né? Porque ficava ali um determinado tempo, depois ia se desgastando, né? O trabalho era muito pesado e não tinha saída. Aí entrou ali e acabou. Era para desencarnar mesmo, né? Depois de prestar muitos serviços braçais. E Abigail era uma menina, né? Então ela foi enviada para a casa dos seus tios, Zacarias e Ruth, que foram morar em bela vivenda na estrada de Jope. A estrada de Jope ela ligava Jerusalém ao Mediterrâneo. Então era uma estrada muito movimentada ali, porque as pessoas que chegavam pelo Mediterrâneo para ir para a Palestina praticamente passavam pela estrada de Jope, né? E ali tinha muitas vivendas. E Ruth e Zacarias, que eram os tios, né, de Abigail, acolheram a menina para ficar com ela, porque o pai e a mãe tinham desencarnado e o irmão também iria desencarnar. Então ela estaria sozinha. Então mandaram para lá. Muito bem, continuando aqui a história, né, dessas pessoas, nós vamos encontrar que Gesiel foi enviado às galeras romanas, mas ele foi solto por Sérgio Paulo, importante figura romana de quem cuidou enquanto esteve doente. O que acontece é o seguinte: lá no navio que ele trabalhava, tinha lá um procônsul, Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo, então, ele teve um problema, né, de saúde muito grave, muito sério. Então alguém disse assim: ah, tem um rapaz aqui das galés que ele tem umas coisas de ajudar as pessoas que estão doentes aqui. Pessoa que está aqui desesperado de dor, ele vai lá, faz lá uma oração, uma coisa assim, e as pessoas melhoram bem.
Quem sabe ele pode dar uma olhadinha no Sérgio Paulo. E não deu outra. Gesiel foi até Sérgio Paulo e curou Sérgio Paulo. Aí o Sérgio Paulo falou assim, não, você não vai continuar aqui, eu vou te libertar. Mas, por favor, você desapareça. Porque se algum dos meus superiores romanos souber disso, que eu te soltei, eu vou ter problemas. Então você vai embora, desaparece e muda de nome. E foi então que Gesiel foi para Jerusalém. Chegando lá, ele não sabia o que ele queria fazer, onde que ele ia. Alguém indicou para ele, porque ele é meio ainda, né, maltrapilho. Alguém indicou para ele só procurar os homens do caminho. Mas quem são os homens do caminho? Ah, são seguidores de um profeta que esteve aqui. Eles têm uma casa, né, que é chamada de Casa do Caminho, porque fica num caminho mesmo, na estrada. Então vai lá, vê com eles, né? E Gesiel vai, então, nessa casa. Chegando lá, ele encontra Paulo, ele encontra Pedro, João e Tiago, né? Mas Pedro falou para ele sobre Jesus. E aí Gesiel ficou agradecido a Pedro e começou a entender, é este o Messias que eu estou procurando. Então ele entendeu de pronto que Jesus era o Messias aguardado pelos judeus. E aí ele trocou o nome dele, para não ser, né, pego de novo pelas galés, e também porque ele estava começando uma nova fase da vida, então ele troca o nome dele de Gesiel para Estevão, né? E foi contribuir lá com os apóstolos, tornando-se grande pregador da mensagem de Jesus. Um espírito evoluidíssimo, minha gente. Estevão é talvez superior a todos os cristãos que nós já tivemos, a partir, né, da ida, da volta de Jesus ao mundo espiritual. Eu digo maior no sentido de conhecimento. Ele tinha um conhecimento absurdo, profundo, que ele confundiu Saulo. Você vê Saulo inteligentíssimo, e ele confunde Saulo, né? Então, Abigail acaba conhecendo Saulo e ficaram noivos, longe do irmão dela, que nem supunha que ele trocara de nome. Nós vamos ver aqui na frente como é que foi esse encontro interessante daquela menina que morava na estrada de Jope com esse garoto, esse jovem que estudava, né, que já era sacerdote, já estava assumindo as suas funções no templo, né? Bom, agora a Torá. A Torá marcou muito Saulo, muito, né? A Torá, sem dúvida nenhuma, é a carta da aliança de Israel, a lei que foi dada para vincular Israel a Yahvé, estabelecer a nação como um povo. Com a Torá por guia, Israel torna-se povo privilegiado, escolhido do Deus Criador. Então, veja bem, nós sabemos que a história de Abraão é que Deus teria dito para ele, né? Nós vamos colocar aqui os espíritos superiores, né? A partir de Jesus, olha, você vai criar uma grande nação, você vai deixar a tua casa paterna, você vai criar uma grande nação, e para isso nós vamos fazer uma aliança. Então, você vai divulgar, né, a mensagem do Deus único, e eu faço uma aliança com você de proteger o seu povo. Então, a Torá seria essa carta da aliança. Você observa que essa questão da aliança, né, ficou muito marcada e é muito marcante na história dos judeus. A Arca da Aliança, lembram disso? Porque ali estava a Torá, ali estava essa marca profunda do contato, né, de Deus com o homem, do homem com Deus. Isso é muito lindo, minha gente. Posso dizer para vocês que é até emocionante. Olha que interessante, um momento em que a espiritualidade superior, a partir de Jesus, né, ela faz um acordo com um grande espírito encarnado chamado Abraão e fala assim, a partir de agora, você vai me divulgar, vai divulgar o Deus único e nós vamos manter esse povo com muita força. Por quê, minha gente? Muito simples. Os hebreus eram um povo ilhado na Palestina, não é que tivesse mares do lado, mas ilhado culturalmente, linguisticamente. Então, os povos ali de redor dos palestinos eram politeístas, né? Você vai lá para o norte da Palestina, você tem Síria, Fenícia e aquelas variações, né,
que vão lá para Antioquia, enfim. Você tem do lado esquerdo, você tem o Mediterrâneo, né, que todo o povo ali é politeísta. Lado direito da Palestina, você tem o que hoje é Jordânia, né, a Decápole, que era politeísta. No sul, você tem toda a Mesopotâmia também, toda politeísta. Então, a Palestina era aquela ilha de uma cultura diferente, que era a cultura do Deus único, né? E então, o que acontece? Houve muita proteção para aquele povo, para que ele pudesse manter essa ideia do Deus único, e depois Jesus vir até eles para trazer a mensagem que trouxe. Então, sem dúvida nenhuma, a Torá, ela é uma carta de aliança de Israel. Hoje, nós estudando a Torá, está no Antigo Testamento, a gente estudando, a gente vê que muitas coisas ali foram ditas para um povo de uma época muito atrasada, e que hoje a gente pode fazer um ressignificado disso, fazer uma releitura, né? E botar alguns conteúdos psicológicos em cima de muitas possibilidades que tinham ali, que eram possibilidades estranhas, né? Mas que hoje nós podemos transformar aquilo em algo de bom, desde que a gente saiba ler o Antigo Testamento e decodificá-lo convenientemente. Não é? Muito bem. Na Gênese, Deus chamou Abraão e sua família para corrigir o pecado de Adão. Assim os rabinos pregavam. Assim Saulo entendia. Porque a Torá, né, ela é depois de Adão. Então, você vê que daí teve Adão, teve Noé, né? Depois veio Abraão, numa sequência dos patriarcas ou dos pré-patriarcas da humanidade. Então, você tem Adão, Noé e Abraão. Né? Adão erra, Noé vai naquele embalo, né? Porque Noé era bem complicado, e depois você vem Abraão, que vai corrigir tudo isso. Certo? Então, aqui nós temos, né, uma representação estudando essa Torá. Olha como é que eles estudavam, apontando, né? Estudam até hoje. Isso aí é muito interessante, minha gente, para o povo hebreu. Muito, muito interessante. Provavelmente, nós já fizemos parte disso também. Quem sabe, né? Nós não estivemos lá. Então, como era Saulo? Nossa curiosidade agora, como é que é esse moço Saulo, né? Então, no ano 35 da nossa era, segundo narra o livro Paulo e Estevão, o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos, na fisionomia cheia da virilidade e máscula beleza. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Olha o homem, Saulo, era assim, minha gente. Você vê, né? Ele era pesquisador, apaixonado, sabe? Aquela pessoa indomável, né? Falava de preferência o grego, que era a língua clássica, né? A que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Olha que beleza! Onde ele foi se educar com os rabinos, como Gamaliel, né, um dos maiores rabinos da história dos hebreus, com os mestres de Atenas e de Alexandria. Isso era raro, minha gente. Isso não era para qualquer pessoa. Não é questão de financeira, não é isso só, não. Questão de nobreza, não é só isso. É questão de intelecto também, para entender essas grandiosidades. E depois, quando a gente for estudar as cartas de Paulo, vocês vão ver aqui a base das cartas. A estrutura daquelas cartas Paulo provavelmente retirou dentro desse colegiado, né, que ele participou enquanto era jovem. Saulo enamorado de Abigail. Essa história de Saulo e Abigail, ela é muito bonita, muito interessante, apesar de ser um pouquinho trágica, né? Como nós vamos ver aqui na frente. Olha só. Ele se enamora de uma jovem de sua raça que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Olha que encontro, gente.
Um homem extremamente intelectual, né? Intelectualizado, culto, conhecedor da lei, né? Conhecedor dos grandes postulados gregos, encontra uma jovem linda, com tesouros do coração mais elevados, sentimentos purificados, pensamentos. Sabe, é isso, era o encontro deles, né? Seu culto ao lar constituiu um dos mais santificados atributos femininos, né? Explicou ao amigo Sadoc, o Sadoc foi um grande amigo de Saulo, né? O primeiro encontro que tivera com ela, né? Estava em companhia de Alexandre e Gamaliel, que foram seus instrutores, né? E foi a festividade íntima que Zacarias ben Hanan, que é aquele tio da Abigail, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos dos seus servidores. Olha a estrutura espiritual de Zacarias. Qual que é o grande Senhor que vai fazer uma festa para celebrar a circuncisão dos filhos dos seus servos? Que seria hoje o batismo no campo do catolicismo. Qual que seria? Então veja que interessante, que reunião de espíritos de grandeza maiúscula, né? Muito maiúscula. Então, esse era o nível da coisa. Saulo, intelectual, apaixona por uma grande moça de um culto maravilhoso, da ternura, da beleza, dos compromissos femininos dela, que morava na casa de um homem extremamente grato aos seus servos, a ponto de fazer uma festa íntima para comemorar a circuncisão dos filhos dos seus servos. Observa que coisa linda, minha gente. Depois, quando a gente fica pensando assim, mas naquela época antiga os povos eram rudes, bárbaros. Não, não vamos pensar muito nisso, não. Vamos analisar essas histórias. Nós precisamos estudar muito esse momento da nossa história. Tá? Bom, aí está a jovem. Abigail, claro, é uma estampa, é a partir de uma informação sobre ela, provavelmente Abigail seria assim, essa jovem requintada, linda, né? E trazendo no coração os grandes tesouros que o ladrão não rouba, né? Que a traça não rói. Continuando, o Saulo agora vai conhecer Estevão. Você vê, Estevão era irmão de Abigail. Abigail não sabia que Estevão tinha trocado de nome. Então, para Abigail, Estevão era uma outra pessoa. Não era seu irmão Gesiel, que ela amava profundamente, né? E aí, ele foi levado pelo seu amigo Sadoc, esse mesmo que conversou antes sobre Abigail, na igreja humilde de Jerusalém, na Casa do Caminho. Estava compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. Isso dá um baque muito grande em Saulo, porque ele estava acostumado com as propostas rabínicas e que não tinha muito essa ajuda aos miseráveis, não. Eles eram jogados, né, se fosse leprosos, lá nos vales, eles não tinham muito isso, não. Pelo contrário, eles até obrigavam, né, essas pessoas com problemas sérios de saúde a tocar uma sineta quando estavam aproximando deles, para que eles fugissem. Então, isso aí, para o Saulo, foi um baque. Ele chega lá e vê aquele monte de gente miserável, doente, famintos, né? É ali que ele vai. Então, quando ele chega lá, acontece uma coisa. Olha, os generosos galileus, que ali funcionava, aí você tinha Prócoro, você tinha Tiago, você tinha Pedro, você tinha João e outros colaboradores, né? Ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou, sorrindo com indisfarçável ironia. Coitadinho deles, estão pensando o que de mim? Pensavam no que podiam fazer aqueles homens ignorantes e irmanados a outros doentes. Poxa, eu estudei nas grandes escolas, com os grandes mestres. O que é que eu vou ouvir dessas pessoas aqui? No nosso palavreado de hoje, né, eu vou ouvir abobrinha. Então, ele ficou assim, sei, meio que irônico no meio daquela situação toda, porque como é que ele ia aceitar que aquela coisa ali, daquela coisa daria algo importante? Muito sério isso, né, minha gente? Quando a gente ironiza sem conhecer. Preste atenção nisso. Isso é muito comum nos dias atuais. Pessoas ironizam antes de conhecer.
e acabam se tornando infelizes nas suas ironias. Não é? Então, Saulo ainda, né, conhecendo Estevão, aqui um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos, além um aleijado mal coberto de molambos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. Esse texto do Emmanuel está no livro Paulo e Estevão. Olha a plateia que estava lá e Paulo no meio daquela turma. Imagina Saulo, né, no meio daquela turma. Você imagina a cara de asco dele, acostumado com as grandes, né, honrarias, com as grandes celebrações, com os grandes banquetes, e ver uma coisa dessa e achar que dali sairia algo de bom para a humanidade. Era isso que ele pensava, minha gente. Saulo pensava isso aqui vai dar o quê? Né? Isso não vai dar em nada. Então, Estevão inicia sua pregação. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Nós éramos escravos das imposições, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo. Aí começa a mexer com Saulo. Quando ele ouve isso, porque a pregação é bem mais longa, então ele vai observar que as pessoas sempre se amontoavam para ouvir Estevão. Então, Estevão era o grande pregador, o grande paladino daquela instituição iniciante, né? E Saulo ficou apavorado. Por quê? Porque a palavra de Estevão confundia Saulo. Saulo que vinha com toda aquela estrutura, né, que a gente já falou aqui, de repente ele escutava ali um moço já meio que machucado, né, pelas galés, uma pessoa que não tinha estudado nas grandes escolas, e de repente ele falava coisas que confundiam. Peraí, ele está falando certo. Engraçado que Estevão, em momento nenhum, ele ia contra a Torá, porque ele estudou a Torá. Só que ele sabia colocar as palavras, aquilo que os profetas conversavam, né, com aquilo que, que Jesus deixou. Porque na Torá também, depois da Torá vieram os profetas, então isso faz parte, né? Fazia parte do estudo. Era a lei e os profetas. Fazia parte dos estudos deles. Então, Estevão sabia fazer os encontros, né, do Evangelho de Jesus com o ensino da lei e dos profetas. Isso, minha gente, é para poucos. Eu vou dizer para vocês que raramente você encontra alguém que sabe fazer isso. Fazer esse encaixe, né, da lei, vamos colocar aqui a lei, os 10 mandamentos, né, com os profetas e com aquilo que Jesus trouxe. E Estevão fazia isso com naturalidade, pela grandeza espiritual dele, né? Então, vamos buscar entender por que Saulo perseguiu e mandou matar tantos cristãos. Há uma conta que ele mandou matar em torno de 800 cristãos. Bom, ele não era mau, ele era apenas extremamente fiel. Então, naquele momento, a sua fidelidade era a Moisés e aos profetas. Era tudo que ele conhecia, em termos lá do seu povo, né, dos judeus. Fora preparado para exercer o sacerdócio no Templo de Jerusalém e no Sinédrio, que era a casa máter, né, do judaísmo. Outro fato que merece menção é que na Palestina sempre surgiam muitos falsos profetas. Então, para Saulo, Jesus era mais um daqueles falsos profetas que enganaram o povo. Você vê que ele, na sua estrutura, na sua psique, ele estava usando de fidelidade a Moisés. Então, se alguma coisa vai perturbar o trabalho de Moisés, eu não vou permitir isso, de jeito nenhum. E aí ele fazia, né, essa busca, né, de trabalhar a sua estrutura, né, dentro dessa fidelidade a Moisés, independente de qualquer coisa. Não é? Bom, a prisão e a morte de Estevão. Vamos lá. Passados alguns dias, tornavam-se em Jerusalém
providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio. O Sinédrio, como vocês já sabem, como se fosse o Vaticano, né, para os católicos. As mesquitas de Meca, né, para os muçulmanos. Então, o Sinédrio era isso. Ali se reuniam aqueles grandes lá para poder fazer aquelas reuniões decisórias, né? E Estevão estava mexendo com todo mundo. Então, traz o Estevão aqui, vamos conversar com ele. Então, tomavam-se em Jerusalém providências, né, para que ele fosse levado ao Sinédrio. E ali interrogado sobre a finalidade das suas prédicas na Casa do Caminho. O que você está falando na Casa do Caminho? Qual que é a sua história lá, né? Então, a princípio, Estevão não quis ir. Ele se esquivou por considerar que não seria razoável a disputa entre Moisés e Jesus, porque havia uma complementaridade que os outros não conseguiam ver. Isso que eu falei para vocês, que é difícil você fazer isso, fazer esse encontro, né? Porque tudo veio da espiritualidade. Mas o Saulo, o doutor Dalí, não gostou e montou um plano para forçá-lo a ir. E aí não teve jeito, ele acabou tendo que ir, né, lá para o Sinédrio. Aí vem a prisão dele, né, e a morte dele. Como que foi isso, né? Então, Estevão compareceu e, inflamado, mostrou aos doutores a supremacia de Jesus. Por isso, ele foi condenado à morte. Tem esse discurso dele, está no livro Paulo e Estevão, depois você pode buscar lá. Impressionante como que ele sabia colocar direitinho, né, como que Moisés falou e Jesus veio sem derrogar nenhuma daquelas leis. Jesus complementou utilizando aqueles valores e acrescentando muitos outros, inclusive o do amor, né? Então, ele foi condenado à morte, claro, saiu dali já condenado por apedrejamento, que era para polir o espírito. Então, você é um pecador, nós vamos polir você, e você vai acabar, né, na polição, né, no polimento da pedra, que você chega bem lá na terra de Javé, né? Bom, isso aconteceu dias depois, no átrio do Templo de Jerusalém. Estevão tornou-se o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi a primeira pessoa morta porque defendeu Jesus, né? Aí está de novo, né, aquela situação lá do Sinédrio, sabe? Olha que aquelas pessoas ali e tal, sabe? Aquela empáfia sacerdotal, né? E a condenação de Estevão, ajoelhado ali no chão, buscando, né, ouvir a sua sentença. Não tinha mais jeito, aqui ele já estava condenado, e aqui tinha lá o sumo sacerdote, que condenou, aqui tinha o que eu estava falando, talvez Paulo, né? Talvez Saulo. Então, isso aqui é uma representação do que foi aquele momento lá no Sinédrio. Então, prisão e morte de Estevão. Estevão acabou sendo condenado à morte por apedrejamento. Isso porque ele defendeu Jesus perante os sacerdotes do Sinédrio. Não tinha apelação. Estevão seria morto. E isto era questão de honra para Saulo de Tarso. Contudo, Estevão brilhava como luz. Independente, né, daquelas pessoas ali condenando, ele brilhava. Ele tinha essa estrutura espiritual, para que a gente tenha uma ideia, ele se reportava diretamente a Jesus. Então, esse é o Estevão, uma representação de Estevão, esse grande primeiro mártir do cristianismo. Depois nós vamos ver as ações dele junto de Saulo, né, junto de Paulo. A grande e inesperada surpresa de Saulo. Aí aconteceu uma coisa impressionante, olha. Abigail foi convidada por Saulo para assistir ao apedrejamento de um infiel. Mas aí ela não sabia nada. Contudo, a sua noiva, logo que ela chega, ela reconhece o irmão. E disse desesperada, ele é meu irmão. Mas não adiantou nada. Estevão morreu nos braços de Abigail, e Saulo, muito nervoso, porque, afinal de contas, a noiva dele, escolhida por ele, era irmão de um infiel. Então, ele falou com ela, Abigail, doravante, nosso compromisso está encerrado e tudo mais. E Abigail sofrendo ali por causa do desencarne do irmão que ela amava tanto, e o noivo dizendo para ela que não queria mais nada. Foi um baque para aquela menina, né? Mas Abigail retornou para a casa dos seus tios,
E Saulo iniciou ali ferrenha perseguição aos cristãos. Foram 8 meses aí. Provavelmente foi nesses 8 meses que ele comandou matar essa quantidade imensa de cristãos, né? Então, Estevão é apedrejado até a morte, gente. Você imagina que situação que é essa? E ele sempre em oração, né? Ele falou com Paulo, Paulo, eu te perdoo, porque um dia você vai, como você defende Moisés com toda essa força, no dia que você conhecer Jesus, você o defenderá com a mesma força também. Então ele orava e pedia proteção a Deus, e com aquela tranquilidade toda, e as pedras voando nele, né? E teve uma hora que não teve o mesmo jeito, né? Ele caiu desfalecido. Então, isso aí é um símbolo, né, do apedrejamento de Estevão. Primeiro, como diz, primeiro mártir do cristianismo. Bom, Saulo cede aos impulsos do coração. Aí vem o problema do coraçãozinho, né? 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão. O moço tarsense, sentindo saudade, o amor que lhe dominava a alma, resolveu voltar à casa onde Abigail estava abrigada. Por certo, reconquistaria o seu afeto de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Aí ele resolveu perdoar. Não, deixa para lá, ela vai morar comigo, ela vai esquecer isso. Então ele vai lá na casa de Zacarias procurar por ela. E aí, ele, chegando lá, né, ele abraça, né, o Zacarias, e então ele perguntou para Abigail. Abigail foi o objeto da sua primeira interrogação. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. Abigail estava muito doente e já agonizava. No entanto, tentaram uma última vez falar com Saulo, né, com seu ser amado. E aí está ela, né? O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se na garganta, de seus olhos profundamente lúcidos. As lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail, gritava Saulo desesperado. Está ele aqui, olha, gritando desesperado. Aqui está Zacarias, aqui está Ruth, né? A esposa de Zacarias. E quem é esse aqui? Com certeza Estevão, né? Já buscando ela. Então ele fala assim, mas após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia, no arranco supremo, Gesiel já veio buscar-me. Então o Estevão já estava aqui, iluminado para buscar a irmã. Ele apavorado, e Ruth e Zacarias vendo toda aquela cena. Imagina que quadro, minha gente. Porque aqui está representado o quadro espiritual e o quadro físico do momento. Imagina o que Paulo sentiu naquele momento, o que Saulo, né, sentiu naquele momento. E aí, perante Saulo e a família de Zacarias, que a acolhera, Abigail deixou o corpo físico. Tinha pouco mais de 16 anos. A partir daquele momento, a vida de Saulo vai se transformar completamente. Assim é que Deus nos permite ir a momentos extremos para nos resgatar para os seus braços. Aquele momento foi muito, muito difícil para Saulo, né? Muito difícil. Imagina ele aqui pegando nas mãos dela, né? E ela deixando a vida, Zacarias e Ruth em oração, pedindo para aquele momento, né? Para aquela menina, e é assim mesmo. Né? Nesses momentos extremos é que nós começamos a pensar no nosso Pai. Né? Saulo fora criado e educado para ser um rabino. Todo o seu conteúdo teológico estava dirigido para a Torá, e sua corrente ideológica era seguir fielmente os ensinos de Moisés, representados pelo Sinédrio. Sua vida estava traçada. Educaria outros jovens para a perpetuação da adoração de Yahvé a partir das propostas do judaísmo. Era isso que ele ia fazer. Ele foi educado para isso. Então, o caminho dele estava traçado. A ideologia dele era essa, era o judaísmo, né? E a teologia eram os ensinos da Torá, né? Contudo, Saulo tinha outros propósitos quando preparou sua encarnação. Havia escolhido outra coisa, e agora chegava, escolhido lá no mundo espiritual outra coisa, e agora chegava a hora de cumprir o prometido.
essa primeira parte da história de Saulo de Tarso parece comum. Contudo, seus dias sempre foram intensos, divididos entre o estudo e a formatação dos seus sonhos de ser um representante de Yahvé perante o povo. Os seus dias sempre foram intensos. Sempre. Era um homem muito dinâmico, né? Desde criança. Então, foram divididos entre o estudo e a formatação de seus sonhos de ser um representante de Yahvé perante o seu povo. E aí, minha gente? A história dá uma guinada na vida de Saulo. Aquele momento em que Abigail deixa o corpo mexe profundamente na estrutura emocional de Saulo de Tarso. É claro que eles eram espíritos amigos de outros tempos e ali se encontraram para um pequeno tempo. O tempo suficiente para que Saulo, ao sentir aquela despedida da sua criatura amada, ele pudesse pensar mais seriamente. Então, essa primeira parte do nosso estudo de Saulo nos traz um homem muito determinado, que foi criado sob 3 tipos de culturas diferentes. Teve grandes mestres, tanto gregos como judeus, né? Teve uma vivência na historicidade romana, da ampliação territorial, para que ele pudesse ampliar também o território do cristianismo futuramente. Aprendeu a pregar em praça pública como os gregos e conheceu-se, namorou de uma jovem, foi fiel, absolutamente fiel à lei de Moisés e aos profetas e estava ali agora. O que eu vou fazer da minha vida? A pessoa que eu amo se foi. E a pessoa que eu amo foi convertida a esse Jesus que eu odeio. O que eu faço da minha vida? Por muitas noites, Saulo se perguntava isso. O que eu vou fazer da minha vida? Ora, a pessoa que eu tenho total adoração se foi. E ela seguia Jesus. Ela foi convertida por um tal de Ananias, que eu nem sei quem é. Eu preciso encontrar esse Ananias para matá-lo. Porque, afinal de contas, ele converteu a minha grande esperança de vida. E mesmo que ela ficasse, provavelmente ela não retornaria aos conhecimentos que eu prego. Vamos raciocinar sobre isso, sobre essa beleza da história de Saulo. Espero que esse primeiro encontro nosso tenha dado a você um conhecimento do Saulo de Tarso, aquele que veio antes de Paulo, porque depois ele vira Paulo, a gente vai estudar isso. Mas naquele primeiro momento do seu nascimento até o desencarne de Abigail e as suas reflexões profundas do que ele ia fazer. Olha, muito agradecido mesmo por você estar conosco. Espero que tenha sido de utilidade para você. Se você tiver alguma dúvida, o nosso livro de referência, né, é este livro, Paulo e Estevão, e algumas outras pesquisas que fizemos na internet, mas o livro de referência é Paulo e Estevão. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Nós estaremos aqui prontos para tentar responder. Agradeço a espiritualidade por esse instante magnífico, que ela possa continuar nos abençoando e nos ofertando momentos como esses, de encontros assim, para estudarmos juntos a essência e a história do cristianismo. Muito obrigado, que o Senhor Jesus te abençoe, que o nosso Paulo de Tarso nos ensine essa garra de seguir Jesus. Até o nosso próximo encontro.